não é somente jogar, não é somente treinar. Existem muitos outros fatores que influenciam de fato na formação do atleta. Entender que somente o talento não vai fazer com que ele consiga atingir um nível de performance alto que ele quer. Então, ser humano melhor, atleta melhor. Quanto mais valores que cercam o jogador de futebol, mais próximo ele vai estar do nível e do sonho dele. Aí nesse livro aqui, A Bola Não Entra Por Acaso, do Ferran Soriano, conta o caso de dificuldade de adaptação, tem um capítulo específico do Riquelme, como o futebol dele, de performance dentro de campo, foi comprometido por essas variáveis emocionais, psicológicas, né, culturais, que acabaram fazendo com que ele não entregasse o melhor dele dentro daquele momento que ele estava atuando pelo Barcelona. E o Barcelona demorou a perceber esse tipo de situação. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais IdeaCast. Eu sou o Charles Mota, eu estou aqui na técnica com o professor Rodrigo Portal e estou mais uma vez com dois ilustres convidados. Estou aqui com o professor Fábio Fernandes, lenda do futebol carioca, com mais de 30 anos de experiência no esporte mais popular do mundo, e mais um outro convidado que também está super conectado à ideia do futebol e tudo que a gente vem falando aqui, com mais de uma década de experiência também no esporte mais popular do mundo, que é o futebol, o professor Leonan Casali, que já desenvolve esse trabalho nessa quantidade de tempo que eu falei aqui, em torno de uma década, um pouco mais, que hoje veio bater o papo e abrilhantar aqui a nossa discussão, mais uma vez sobre base, sobre formação, sobre desenvolvimento do atleta de alta performance no ambiente mais competitivo do mundo, que é o futebol do Brasil e mais especificamente ainda do Rio de Janeiro. Leonan, você trabalhou como técnico e hoje em dia você trabalha de scout para uma das maiores marcas esportivas do mundo, que é a Adidas. O que faz o scout propriamente dito para essas grandes marcas? Conta para a gente um pouquinho essa situação e como é que se conecta ao processo de desenvolvimento do atleta. Primeiramente, agradecer pelo convite, Charles, Fabinho também. O Fabinho é um profissional, um ser humano que eu tive bastante conexão, né, dentro do Flamengo. E agradecer mais uma vez o convite da ideia também para que eu possa estar aqui participando, falar um pouquinho sobre desenvolvimento do talento, falar um pouquinho sobre base, falar um pouco sobre formação. Bom, o que um scout faz? O scout seria nada mais, nada menos do que aquele antigo, né? Antigamente se falava muito em observador, o olheiro, né? A gente via isso muito enraizado, principalmente nas várzeas, né? Entre aspas, no futebol. E o scout nada mais é do que um captador, né, de talentos para que possa trazer esse talento para dentro da marca e, consequentemente, esse talento ele possa se cercar de todos os materiais que, de fato, a empresa fornece para esse atleta. Então, na verdade, a ideia principal é buscar, sim, um novo talento, um novo Messi, um novo Cristiano Ronaldo, um novo Ronaldinho, um novo Vinícius Júnior, para que, de fato, esse atleta possa também levar a marca da empresa para todo mundo. Então, teoricamente, seria um observador técnico, um captador, um olheiro, que de fato analisa e não só analisa as questões técnicas, táticas do atleta, mas também analisa também as questões do laço humano dele, porque é de fundamental importância para que esse atleta consiga performar dentro do cenário que a empresa, logicamente, prospecta esse atleta. Você usou um termo laço humano. Explica para a gente o que seria. Quais seriam essas variáveis dentro dessa afirmação que você colocou? Laço humano. O que seria É, isso? Então, o que eu vejo hoje, Charles, Fabinho? O jogador de futebol hoje em dia, ele precisa cada vez mais se cercar de muitos valores e pilares que de fato fazem com que esse atleta performe dentro daquilo que ele quer de fato sonhar. Que todos os atletas hoje em dia, né, do futebol brasileiro sonham um dia poder jogar na Europa, poder jogar na seleção brasileira, jogar uma Copa do Mundo que a gente está vendo agora. E entendo eu que só o pilar físico, o pilar técnico, o pilar tático, não é somente isso que vai fazer com que esse atleta de fato consiga performar e consiga buscar um nível de performance muito alto, né? Quando eu falo do laço humano, é muito importante que esse atleta ele tenha um ambiente, né, familiares que estejam cercando esse atleta, consigam construir muitos laços de valores, de essência, de entender que somente o talento não vai fazer com que ele consiga atingir um nível de performance alto que ele quer, né? Se ele não tiver cercado
de pessoas onde que vai ensinar, vai fazer com que ele consiga estudar, respeitar o professor, respeitar o companheiro, ele entender das partes sociais, entender se relacionar, entender que não é somente jogar, não é somente treinar. Existem muitos outros fatores que influenciam de fato na formação do atleta. E se esse atleta não tiver todo esse amparo de fato que cerca esses valores, consequentemente, talvez ele não consiga de fato performar no nível daquilo que a gente vê hoje como um Vinícius Júnior, como um Neymar, como um Messi, como um Cristiano Ronaldo, como todos esses atletas de hoje que de fato estão brilhando no cenário do futebol profissional. Então, o que que eu acredito? Eu acredito que quanto mais o atleta ser um ser humano melhor, com esses valores enraizados das suas famílias e, consequentemente, dos braços também, que são as ferramentas de transformação, como o professor, o treinador, ou seja, aquela pessoa que está no ambiente dele, sem dúvida nenhuma, esse menino ele pode estar mais próximo, né? A gente não tem bola de cristal, a gente não sabe se esse menino vai chegar ou não, mas esse menino pode estar mais próximo de conseguir realizar o sonho dele de se tornar um jogador de futebol profissional. Então, ser humano melhor, atleta melhor. Quanto mais valores que cercam o jogador de futebol, mais próximo ele vai estar do nível e do sonho dele. Isso é uma mentalidade de performance, digamos assim. Quais são os atores envolvidos para o atleta, no caso especificamente, conseguir atingir essa mentalidade de performance? Solitário ele pode até atingir, mas quais seriam ali essas figuras estratégicas que se conectam com essas necessidades que você acabou de expor aqui? Quais profissionais, digamos assim, que podem realmente se conectar de maneira mais especializada, mais específica com ele, para que ele atinja tudo esse descritivo que você acabou de abordar? Primeiro pensando assim, logicamente numa ideia de que esse atleta não está inserido em clube, por exemplo, não está inserido em clube. Acho que a primeira ferramenta de transformação e desenvolvimento são as familiares, né? O pai, a mãe, o irmão, enfim, aquele ambiente que ele está inserido, né? A escola é de muita importância também, né? O atleta, o aluno, no caso, ele tem uma boa formação escolar, e boa formação escolar, quando eu falo, não é uma formação que eu estou querendo falar que é particular ou pública, não, muito pelo contrário, é o professor que está ali, né? A gente, independente se é particular ou se é pública, a gente tem excelentes professores que de fato educam, servem todos esses pilares que cercam, né, o cidadão para que ele possa se desenvolver. Então, assim, eu acho que no primeiro pilar seria a família e seria, consequentemente, os professores dele dentro das suas escolas. No segundo momento, esse menino indo para um clube, eu integro a família, integro o professor, integro o treinador, entrego o empresário, ou seja, todas essas pessoas que envolvem de fato o aluno ou o atleta, têm muita importância no papel de transformação, de desenvolvimento desse aluno e desse atleta, né? E se a gente for falar especificamente de um profissional, hoje, logicamente, a gente tem muitos profissionais dentro do mercado, né? E cada vez mais o profissional cada vez mais tenta se qualificar dentro desse processo, só que logicamente existe um especialista disso, né? Que hoje se falam de coach, hoje se falam de mentor, hoje se falam de psicólogo, enfim, existem várias pessoas, né, que de fato estão inseridas dentro desse processo para que possa cada vez mais fomentar a informação, qualificação, desenvolvimento, para que esse atleta esteja engajado, envolvido com o seu sonho e para que ele possa principalmente se qualificar dentro desse processo que é muito difícil, que é muito complexo. A gente sabe que hoje em dia ser jogador de futebol, no nosso país principalmente, é uma cultura muito enraizada, né? Então, todos os jovens que a gente tem quer se tornar um jogador de futebol profissional, mas qual o ambiente que esse menino tem que estar inserido para que ele consiga performar, para que ele consiga se desenvolver dentro desses todos os pilares que foram falados para que ele consiga realizar o sonho dele, né? E assim, você falou de uma questão que me levantou até uma reflexão também. Existem atletas que são solitários dentro desse processo, né? Que não teve nenhum, de repente, embasamento, informação e conseguiram atingir um nível de performance alto. E a gente tem o exemplo do Richarlison, né? Que hoje está na seleção brasileira, que é um atleta que veio teoricamente da várzea, né, da pelada, não teve tanto processo formativo em relação às categorias de base, aí, se eu não me engano, bateu com 19 anos, 18 anos no América Mineiro, e depois logo veio para o Fluminense, e aí foi para a Europa, e assim, como ele conseguiu, né? Quais foram as referências dele? Se ele não teve esse processo todo que a gente está falando aqui, como é que ele se sentiu dentro desse processo? Será que foi fácil? Será que foi difícil? Quais foram as pessoas que de fato ali conectaram com ele para que ele pudesse, né, se transformar, se capacitar, se desenvolver? E quanto mais a gente conseguir cercar
né, e inserir esse atleta nesse ambiente de muita informação, qualificação, desenvolvimento, olhar para o lado social, pedagógico, físico, técnico, tático, mental, isso influencia muito para que ele consiga, dentro do processo de formação dele, adquirir muitos valores e conseguir ser jogador de futebol. Leonan, a gente está acompanhando aí a Copa do Mundo do Catar. E uma coisa que eu percebi é que a gente tem, por exemplo, na seleção brasileira hoje, Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, jogadores muito jovens como protagonistas. E não só na seleção brasileira, você vê na seleção da Espanha também, você vê na seleção da Argentina, e é uma coisa que não acontecia, né? Se a gente for buscar nas Copas anteriores, né, o entendimento era de que o jogador estaria pronto na Copa do Mundo com 26 anos, naquela faixa de 26, 28, 30 anos, ele estaria no auge, no ápice, e isso está mudando. E muito em função do trabalho que vem sendo realizado nas categorias de base dentro dos clubes, né? A precocidade está muito mais presente. Então, você, dentro dos seus 10 anos aí de trabalho, o que que você percebeu de mudança em 10 anos? Eu, que vou para 23 agora, é totalmente diferente. Você tinha uma comissão técnica ali com 5 pessoas, hoje em dia você tem envolvimento de 15, 20 pessoas numa rede de atendimento aos atletas dentro do clube. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. O Fábio colocou assim: tem 20, 15 pessoas dentro de uma comissão técnica para atender os jovens atletas. E às vezes, quando o cara transita para o profissional, dependendo do clube, ele não tem esse conjunto de atendimentos que tem na base, dependendo do clube para onde é que ele vai, até fora do Brasil. Só foi uma provocaçãozinha, tá? Por favor, Leonardo, desculpe É, te interromper. então, em relação às questões, o Fabinho, porra, tem uma vivência, porra, muito maior do que eu em relação à categoria de base, são 23 anos. Eu tenho 10 anos, né, que foi que eu, na verdade, vivenciei dentro do Flamengo e saí tem um mês. Vejo primeiro assim, os clubes se estruturaram muito, né? Os clubes hoje se estruturaram muito, não somente fisicamente, né? Mas também em relação aos profissionais, em relação às comissões técnicas. E vejo que nesses 10 anos, o futebol ele está muito ligado também à ciência. Então, assim, a ciência ela vem se desenvolvendo, ela vem crescendo, o futebol cada vez mais tem informações em todas as áreas, né? Todas as áreas cada vez mais vêm fomentando o futebol, área técnica, área tática, mental, social, pedagógica, a área fisiológica também, enfim. Todas essas áreas vêm crescendo. E eu vejo que cada vez mais os profissionais estão se qualificando dentro desse processo. E quanto mais eu vejo qualificação, se a gente for ver hoje Flamengo, qualquer time hoje que a gente vai dentro do cenário de base, quando você vai conversar, o Fabinho pode falar muito bem disso, a gente vê excelentes profissionais. Pessoas extremamente capacitadas, pessoas que entendem do que é o processo formativo, entendem da faixa etária, entendem do desenvolvimento, as fases sensíveis do desenvolvimento do atleta. E isso cada vez mais, quanto mais, como o Fabinho falou, está tão precoce, isso faz com que os nossos alunos, atletas, enfim, desde lá de baixo, no seu processo de iniciação, eles recebem bastante informação. Ah, Leonan, então você está falando que pô, o atleta lá embaixo recebe muita informação, você acha que isso não é muito pesado para uma criança? Não, respeitando uma complexidade, respeitando as questões maturacionais, respeitando também a maturação cognitiva, que hoje em dia vem se falando, vem estudando muito também sobre esse tema. É, e a tendência, pelo que eu vejo, é com que a gente consiga desenvolver e capacitar cada vez mais atletas dentro desse processo. Porque a base hoje em dia é muito rico em relação a isso. Esses profissionais qualificados e, consequência disso, vai fazer com que o produto principal, que seria o atleta, né, o aluno, a mochila dele, que ele carrega nas costas, tem muita informação, muito conteúdo. Então, a tendência é que a gente tenha, assim, de fato, grandes jogadores, grandes cidadãos, pessoas que talvez, às vezes, não vão conseguir atingir o nível de performance alto, mas vão conseguir jogar futebol, e aqueles que não vão jogar futebol vão conseguir se colocar no mercado de trabalho, vão fazer uma faculdade, vão conseguir, de fato, viver sua vida naturalmente, tá? Em relação à questão que foi falada que o Charles falou em relação ao processo de quando o atleta vai para fora e ele tem, de repente, uma outra vivência, um outro ambiente, de repente não tem, ele sai de um time grande, vai, de repente, para um time pequeno e, de repente, não tem tanta, esse amparo todo da comissão técnica, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que, né, alguns times pequenos, e se a gente for ver alguns exemplos, hoje no cenário do Rio de Janeiro, por exemplo, Serrano, o Nova Iguaçu, o Volta Redonda,
o Resende, que são alguns clubes pequenos do nosso estado, do Rio de Janeiro, mesmo assim, mesmo não tendo talvez tantos profissionais como os clubes grandes têm, mas tem profissionais também extremamente capacitados para que possa desenvolver, para que possa qualificar o atleta. E isso é muito bacana porque a gente vê que cada, né, ambiente, cada lugar do nosso estado do Rio de Janeiro, a gente vê que tem um processo muito bacana em relação a essas informações e essas qualificações que é de muita importância para o atleta de futebol. E, Charles, quando você falou da questão, e o Fabinho também falou da questão de a gente ter muitos membros de comissão técnica, eu entendo que o treinador de futebol, ele tem que entender de muitas informações, mas ele não é o cara que sabe tudo. Ele não é o especialista da área mental, ele não é o especialista da área física. É logicamente que ele tem que ter uma lucidez e ter um embasamento teórico e prático daquilo que é feito, mas entendo que nós três aqui dentro dessa construção, eu vou aprender com o Fabinho vai aprender comigo, eu vou aprender com você, você vai aprender comigo, então a nossa troca vai ser muito importante, e se tratando disso de comissão técnica, a troca diária é muito importante justamente para que cada pessoa seja ouvida, entender que cada pessoa é especialista na sua área. O treinador de futebol, ele não é o cara que é o super-homem, não existe isso. Todo mundo tem sua parcela, todo mundo sempre tem sua contribuição. O que o treinador de futebol tem que fazer, de fato, é gerir isso tudo para que todo mundo consiga estar ali 100% dentro do processo. Aí, Leonardo, o que você quer falar de 100% do processo? É que o Fabinho consiga entregar o seu melhor, é que o Leonan, como treinador, entregue o melhor, é que o preparador físico, como preparador físico, entregue o seu melhor, entendendo que ali existe muitas funções, e essas funções elas estão engajadas para que a gente consiga servir o atleta, e a partir disso, né, o atleta conseguir ter uma resposta alta performance dentro do campo. Então, vejo que todas as áreas é de muita importância para o processo de desenvolvimento do atleta. Eu mesmo no Flamengo, né, o Flamengo evoluiu muito dentro desses 10 anos. O Fabinho sabe muito bem disso. O Fabinho estava em outro clube, mas ele viu isso de perto e depois veio para o Flamengo e participou desse processo também. A gente não tinha tanta estrutura em relação ao quantitativo de profissionais. O qualitativo era muito bom, porque era sempre muitos bons profissionais, mas a gente não tinha um quantitativo alto e não tinha também outros departamentos. E a partir disso, o Flamengo começou a se moldar em relação a isso, começou a trazer todos os departamentos para a área, e o Flamengo teve um upgrade muito grande, né? Eu saio do Flamengo agora, tem mais ou menos um mês, onde na minha comissão técnica era eu, o auxiliar técnico, o preparador físico, o preparador de goleiro, a psicóloga. E, logicamente, outros departamentos também nos servindo, que era o departamento social, departamento pedagógico, o departamento médico, então todas essas áreas envolvidas no processo de formação do atleta. E quando eu falo de psicólogo, a nossa psicóloga, que é a Rafaela, eu falo a gente ainda como se estivesse no Flamengo ainda. A Rafaela é a psicóloga da primeiro módulo, né, que vai de 6 a 14 anos. A Carol é do sub-15 e do sub-17, e a Duda é a psicóloga do sub-20. Essas três profissionais eu tenho muito respeito e admiração pelo laço humano que elas, na verdade, representam, são pessoas sensacionais, e ao mesmo tempo são profissionais extremamente qualificados. Rafaela, a gente teve uma oportunidade muito boa de poder estar junto esse ano, dentro do processo, que ela foi de fundamental importância para que a gente, de fato, conseguisse performar, conseguisse desenvolver os atletas e, consequência disso, conseguir buscar os títulos. A gente estava trabalhando com uma geração onde a gente tinha muitas panelinhas, né? E que eles precisavam entender que, independente se gosta ou não gosta, eles tinham que ter uma unidade de equipe, né? Eles precisavam performar, eles precisavam se desenvolver, eles precisavam fazer com que essas panelinhas não atrapalhassem o processo de forma coletiva e de forma individual. E aí a Rafaela começou a fazer diversos e diversos encontros, começou a socializar melhor os atletas, começou a conectar alguns atletas um com outros, cada um com as suas características mentais e comportamentais. Isso teve um trabalho sensacional. Os meninos teve um desenvolvimento muito grande. Os meninos começaram a ter um laço melhor, começaram a se conectar, começaram a sair do clube juntos e começar a fazer outras coisas fora do clube também. Ou seja, ela conseguiu gerar um ambiente que fosse muito favorável
para cada vez mais a gente conseguisse performar e, consequência disso também, né? Acho que as duas coisas estão ligadas. Quanto mais você performa, mais você desenvolve. Quanto mais você desenvolve, mais você performa. Se você consegue buscar os jogos, consegue buscar os resultados. E vejo que essa equipe toda, né, que participa desse processo é muito importante. Então, cabe o papel do treinador ali, de fato, conseguir gerir isso tudo para que todo mundo esteja conectado. Vai ter momentos de crise, vai ter momentos desfavoráveis, vão ter momentos favoráveis, mas independente disso, a gestão desse processo é muito importante e para que todo mundo se desenvolva e se capacite dentro desse processo. Não somente os profissionais, não somente os alunos, mas todos que estão envolvidos dentro desse processo aí, que é desenvolver os atletas. Vamos lá. É ponto pacífico que o Barcelona é um gigante do futebol antes de qualquer um aqui nascer. Beleza? Também é ponto pacífico que o Riquelme era craque argentino e tal. Pô, da época dele era um absurdo. Absurdo que eu quero dizer assim, uma conotação positiva. Aí nesse livro aqui, A Bola Não Entra Por Acaso, do Ferran Soriano, conta o caso de dificuldade de adaptação, tem um capítulo específico do Riquelme, como o futebol dele, performance dentro de campo, foi comprometido por essas variáveis emocionais, psicológicas, né, culturais, que acabaram fazendo com que ele não entregasse o melhor dele dentro daquele momento que ele estava atuando pelo Barcelona. E o Barcelona demorou a perceber esse tipo de situação, né? E o Ferran Soriano é multigestor de vários clubes relacionados ao que está sendo entregue do melhor do futebol no mundo na atualidade até hoje, né? Então, já antecipei até a indicação de leitura, mas terão outras. Mas é um capítulo interessante sobre tudo o que o Leonan falou aqui, se materializa diretamente nesse capítulo desse livro, A Bola Não Entra Por Acaso. E Charles, até fazer uma reflexão em relação a isso, não entra por acaso mesmo, cara. Porque antes de mais nada, de ele ser um jogador de futebol, a gente acha que o jogador de futebol é um deus, um super-homem, ele é um ser humano como qualquer outro que tem medo, que tem ansiedade, que tem conflitos internos, que tem suas frustrações, que tem sua alegria, sua felicidade. E eu falo isso, e mais uma vez eu ressalto o papel da psicologia dentro do futebol de base, que eu lembro perfeitamente que eu chego para a Rafaela e falo assim, Rafaela, se eu tratar esses meninos aqui, eu preciso também aprender. Eu preciso também entender quem está ali, individualmente, coletivamente. E eu falo para ela, chego e falo assim, se eu tratar esses meninos aqui igual eu tratei o grupo 2007, que era o grupo do ano passado do Sub-14, eu não vou me dar bem. A gente vai acabar não tendo um ano bom, a gente vai acabar perdendo jogos, a gente não vai conseguir desenvolver esses atletas. E eu lembro perfeitamente que eu chego para ela e falo assim, cara, eu preciso me reinventar como profissional, eu preciso entender a individualidade de cada um, que é um grupo extremamente complexo, né? E eu estava com uma ideia de que, através da minha figura de líder, da mesma forma como eu estava utilizando com 2007, que era a categoria que passou, eu estava sendo a mesma referência, só que eu tinha que entender que ali eram atletas completamente diferentes. Atletas que tinham um nível emocional, comportamental, enfim, completamente diferente daquele processo que foi construído com 2007. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a conversar com a Rafaela, comecei a entender e comecei a olhar um pouco mais para cada atleta individualmente, entender que se de repente eu falo de uma forma como o Fabinho, talvez a minha conexão com você, a minha comunicação, ela não pode ser a mesma. Ela não pode ser a mesma porque, de repente, o Fabinho já conseguiu conectar e já conseguiu entender. Talvez você não, Charles. Então, assim, é um processo que é muito bacana porque isso passa também, né, pelas questões emocionais, comportamentais, de gerar empatia, porque às vezes, em algum momento, quando você fala alguma coisa, às vezes um atleta, ele gera algum tipo de bloqueio, ele não, entre aspas, não gosta de você naquele momento, e você, de fato, tem que conectar ele. Porque a partir do momento que você consegue conectar, e quando eu falo conectar, é todas essas esferas que envolvem e cercam o jogador de futebol, a sua palavra naquele momento é muito importante. Então, assim, para gerar essa conexão, quanto mais a conexão eu faço, quanto mais o atleta tiver entendimento daquilo que eu estou falando para ele, quanto mais empatia ele tiver também, sem dúvida nenhuma ele vai ter uma tranquilidade dentro do processo, ele vai ter uma autonomia para poder se desenvolver, ele vai estar feliz dentro do processo. E quando a gente fala feliz, a gente fala em feedback, que é muito importante
A gente vê isso hoje muito no mundo corporativo, e o futebol cada vez mais tem que trazer isso para dentro do processo também, a relação do feedback, o atleta entender qual é o status dele dentro do processo. Você joga por isso, isso, isso. Você não joga por isso, isso, isso. Você precisa desenvolver isso, isso, isso. Você não está desenvolvendo isso, isso, isso. Ou seja, que o atleta esteja alinhado nas informações. Só reforçando, isso sempre muito especializado e individualizado para cada um. Perfeito, perfeito. E É essa lógico. paciência, às vezes, a gente não encontra no profissional, quando um garoto de Exa 19, 20 anos vai para o profissional, né? exatamente. Assim, o processo não é só ganhar. O processo não é só ter resultados positivos, até porque só resultados positivos não fortalece ninguém. O atleta ele precisa passar por frustrações, ele precisa passar por derrotas. Logicamente que a gente quer sempre ganhar, quer sempre estar no topo, ganhar títulos, enfim. Mas é muito importante que os atletas entendam todos esses processos. E eu sempre deixei isso muito claro, que existem momentos, né, favoráveis e momentos desfavoráveis. Os momentos favoráveis é quando vão vir as vitórias, né? Vão vir as medalhas, vão vir a artilharia, né? E os momentos desfavoráveis são os momentos das frustrações, derrotas, lesões, enfim. Os dois momentos, se a gente for parar para pensar, os dois momentos têm um aspecto que é muito comum, que é a paralisação. Se eu estou muito bem, eu tenho que continuar muito bem, eu tenho que continuar engajado, envolvido para crescer cada vez mais. E alguns atletas, se a gente for ver, quando está muito bem, no momento muito favorável, acaba o quê? Gerando um pouco mais de eu tô muito bem, eu sou o dono da bola, eu sou o Neymar, eu sou o Pelé, e acaba baixando performance. E no momento desfavorável é a mesma coisa, quando você está com muito conflito interno, quando você perde, você tem frustrações, você quer paralisar, justamente porque você está num momento muito ruim. E as duas, de fato, te paralisam. Então, o que que a gente tem que fazer? É trilhar, ficar no caminho. Envolvimento, trabalho, dedicação, resiliência, entender que o processo é muito difícil. É muito difícil se tornar um jogador de futebol. Só que a gente consegue, de fato, fazer com que esse atleta consiga se engajar dentro desses pilares e consiga, de fato, controlar todo esse nível de performance para ele consiga buscar o sonho dele. A gente fala muito que o talento pelo talento não faz ser jogador de futebol. Não te faz. Vocês sabem muito bem disso, diversos jogadores que tiveram um talento absurdo e não foram, não conseguiram chegar. E às vezes aquele menininho ali que você olhava assim, pô, esse aí não vai dar nada, não sei o que e tal, buf, vai embora. Vive o futebol durante 20, 30 anos, consegue fazer bons resultados, consegue melhorar a condição financeira da sua família, consegue de fato performar dentro do futebol, justamente porque talvez ele teve algum comportamento, algum outro pilar que o outro não teve e conseguiu atingir esse nível. Então, assim, é muito complexo. É bem difícil isso tudo, mas o atleta que entender essas relações todas, logicamente eu tenho 32 anos falando isso agora, estudando dentro desse processo, é muito fácil, mas imagina um menino com 13, 12, 10, 14, 15, entender esse processo todo. Não é fácil. Fazer a Você provocação para o falou, Fábio. Fazer a provocação para você, Fábio. Fábio, nessa história toda aí, desde que você está no futebol, desde sempre, quais são as ciladas que se apresentam no cotidiano desses jovens que os impedem de chegar em todas essas variáveis que o Leonan citou aqui? O que a gente pode enxergar como desafio, como obstáculo dentro desse processo para não se conectar a essas figuras estratégicas que são psicólogos, nutricionistas, professores, técnicos e aí por diante? O que impede esse ciclo se perceber virtuoso? olha, uma coisa até interessante, o Leonan comentou aí de engajamento, e eu me lembrei de uma entrevista que o Bernardinho deu num podcast agora há pouco, ele falando, né, que você pegar um atleta que está começando, que está querendo almejar alguma coisa dentro da carreira esportiva, ter sucesso, você marcar um treino 6h30 da manhã para começar, pô, o cara tá às 5 horas da manhã, o cara já levanta, já tá quicando, já tá doido para ir pro treino, só que ele marcava treino para os campeões olímpicos às 6h30 da manhã. E você conseguir mobilizar um cara que é campeão olímpico a continuar às 6h30 da manhã, tendo que levantar para treinar, para se dedicar, é a forma que ele tinha para provocar esse atleta a continuar se superando, né? Porque uma das ciladas é a acomodação. A acomodação é uma coisa muito perigosa dentro do futebol, entendeu?
Outra cilada que a gente pode colocar é o meio em que o garoto está envolvido, né. A gente sabe que a gente tem empresários, pessoas que entendem, que vão orientar de maneira correta e produtiva aquele atleta, mas tem gente que meio que caiu de paraquedas ali e não vai dar as melhores dicas, os melhores conselhos para aquele garoto, né. Às vezes, algumas coisas que acontecem dentro de casa, na família, impactam diretamente no rendimento dele e na interação com as pessoas do clube. O garoto se fecha, fica introspectivo, ele não quer conversar. A gente até percebe, a gente tenta dali, tenta daqui, então a gente vai buscando mecanismos para poder fazer com que ele coloque, né, para fora aquilo que está incomodando ele, que está atrapalhando. E aí é muito importante que aí entra naquilo que a gente vem falando da capacidade e da qualidade dos profissionais, né, que estão trabalhando com esse atleta, de terem essa percepção e de terem estratégias e maneiras de saber chegar e aos pouquinhos ir cativando aquele garoto e fazendo com que ele vá se colocando, vá desabafando ali para você poder buscar entender o que está fazendo ali e atacar aquele problema que ele está tendo naquele momento, naquela situação. Então, eu acho que é fundamental isso, a gente ter as pessoas, É. capacitadas, atentas que percebam e que saibam atacar para resolver a questão ali. O Fabinho, Charles, esse podcast que o Fabinho falou, o Bernardinho vira e fala assim, aos campeões o desconforto, né? Isso mesmo, Ele fala assim, exatamente aos essa frase. campeões o É, desconforto. E assim, logicamente hoje a tecnologia, a mídia evoluiu muito, né? Talvez há 10 anos atrás a gente não tinha tanto acesso a de fato saber o que que o Bernardinho pensa, né? E não é à toa que ele foi um cara extremamente vencedor. Hoje a gente vê, né, os podcasts deles e vê um pouco da parte mental, do que ele pensa de fato, para que ele possa conectar um atleta e desenvolver, capacitar esse atleta. E eu também eu sou muito fã, eu tenho uma vontade absurda de conhecer o Bernardinho pessoalmente. Um dia, se Deus quiser, eu vou realizar esse sonho. E no podcast dele fica muito. Todos os podcasts que eu já assisti dele, provavelmente vocês assistem também, o Fabinho deve ser um fã dele. É, ele é muito tem muito enraizado nisso nele, essa capacidade de, irmão, de construção, de desenvolvimento, dedicação, engajamento. Quando ele fala essa questão aos campeões, o desconforto, aí remete muito isso que o Fabinho falou, da questão de repente, aquele cara que foi campeão, qual é o próximo desafio dele? O que de fato vai motivar ele levantar, sair de casa cedo para que ele possa conseguir subir mais um degrauzinho dentro do processo dele. E assim, é um cara sensacional, um cara fantástico, que construiu, sem dúvida nenhuma, um voleibol brasileiro, que em algum momento, né, no nosso país, que é um país de futebol, em algum momento isso se tornou o país do voleibol, né, a gente, alguns anos para trás, onde ele saiu com que, se eu não me engano, os resultados dele, o Brasil estavam numas colocações bem abaixo, chegou ao topo do mundo em relação ao esporte, o desporto, né? E conseguiu, sem dúvida nenhuma, agregar muita informação, desenvolvimento e qualificação para todos esses atletas que passaram na mão dele. E hoje, sem dúvida, é um cara que hoje está, assim, talvez não tão próximo das quadras, né, nesse momento agora, mas que continua se capacitando, continua buscando informação, continua cada vez mais se qualificando. Ele fala várias vezes que quer estar sempre perto dos jovens, porque entende que os jovens vai fazer com que ele pense algumas coisas diferentes, vai fazer com que os jovens consigam conectar algumas coisas para que ele possa se qualificar e evoluir, né? E, inclusive, quando a gente falou de capacitação de vários, né, departamentos, ele fala em um podcast dele que ele teve uma situação onde ele não estava conseguindo se relacionar com os atletas e o filho dele, o Bruninho, vira para ele e fala assim: pai, tudo evolui, as informações estão aí, você também precisa mudar também. Mudar, entender que, de repente, a gestão que você fez com aquele grupo não necessariamente vai ser tão eficaz com esse grupo. E o grupo agora são grupos de atletas mais jovens. Então, você também precisa entrar nesse mundo da juventude, precisa entender o que esses atletas pensam.
precisam entender de fato como esses atletas gostam dentro do processo do ambiente. E aí ele fala que também foi se reinventar, foi se qualificar, foi cada vez mais se aproximar do ambiente desses atletas para que pudesse, né, fazer com que gerasse conexão e resultado e performance. E ele conseguiu novamente, se reinventou. Então, assim, idade, cara, idade para mim é indiferente, né? É indiferente. É lógico que algumas pessoas vão ter mais vivência do que as outras, mas eu acho que o fundamental é a informação e qualificação. É você cada vez mais buscar, de fato, fomentar isso para que você se torne cada vez mais. Não precisa ser melhor que ninguém, só precisa ser melhor que você todos os dias para que você possa estar sempre em constante evolução. E isso é para a gente e isso é para os atletas também. Ô, Leonan, e a gente falou aqui, sobre os clubes, a estrutura que eles oferecem para os atletas, e aí a gente está vendo, né, o Brasil é um exportador de grandes talentos para fora, para o exterior, e a gente vê muitos jogadores hoje que estão lá fora, buscando além do que o clube oferece, né? Você teve a oportunidade de estar na Espanha esse ano e de visitar o Vinícius Júnior. Queria que você pudesse falar um pouquinho do que o Vinícius Júnior faz, eh, além do que o clube oferece a ele, que, pô, o Real Madrid ninguém vai negar da excelência de CT, de profissionais que tem lá, mas que precisa, né. A gente teve até você estava presente lá no almoço com o Renato, que é um fisioterapeuta de altíssimo nível também, que atende ao Felipe Coutinho, que é um jogador que está na Inglaterra hoje, estava no Barcelona, e mesmo assim o Felipe Coutinho procurava esse atendimento extra, além do que o clube oferece. Como é que você enxerga e fala da importância disso, do que você viu pessoalmente lá, para essa busca pessoal do atleta em dar mais, já que o nível de exigência está cada vez mais alto. É, Essa rede integrada de apoio, né? Essa rede paralela integrada de apoio, né? Como o Fábio colocou, pô, Real Madrid é ponto pacífico, que é um gigante mundial do futebol. Mas mesmo assim, um atleta que joga no Real Madrid procura essa rede integrada para entregar mais performance, atitude, relevância para as marcas patrocinadoras, relevância dentro do campo. Né? O quanto isso é diferencial? Acho que é interessante a gente debater isso. então, primeiro um cenário que é assim para os nossos atletas do Brasil, eles remetem ali quando o Vinícius Júnior faz um gol, quando o Neymar faz um gol e eles comemoram, eles fazem dancinhas, eles fazem qualquer tipo de provocação, enfim. Os atletas acham que de fato que aquilo ali é somente o talento dele que fez com que ele chegasse ali, ponto. E não é. Não é. A realidade não é essa. A realidade não é essa. Quando a gente vê o Vinícius Júnior fazendo qualquer tipo de dancinha, os atletas de fato acham que ele está ali por conta do talento dele e ponto. E na verdade é um processo que é construído por muitas mãos, cara. Muitas mãos. É impressionante. Eu tive a oportunidade de poder trabalhar com ele no Sub-15 do Flamengo, onde eu, na época, era o preparador físico, né? Passei um ano com ele e era um menino que era extremamente alegre, feliz. Ele, hoje, logicamente, ele tem uma ideia, ele tem uma mentalidade completamente diferente do que ele era. Só que ele, ao mesmo tempo, ele não sabia disso naquele momento, mas ele era um menino extremamente envolvido e engajado. Era um menino extremamente brincalhão, sorridente, feliz, entendia que o futebol era talvez o momento mais feliz do dia dele e ele só queria se divertir. E dentro desse processo de se divertir, ele se capacitou com muitas coisas que fez com que ele estivesse num ambiente dele mesmo, em relação ao desenvolvimento dele, onde ele tinha muito prazer em fazer aquilo. E ele foi passando as categorias, sub-15, 17, 20, chegou no profissional, explodiu, está aí no Real Madrid. Só que por trás disso tudo, principalmente quando ele vai para o Real Madrid, ele teve um processo de adaptação muito difícil, muito difícil. Primeiro em relação ao clube, segundo em relação ao país, terceiro em relação às questões da mídia, que é uma mídia que a gente acha que a nossa mídia é muito pesada, mas a mídia europeia é muito mais pesada do que a do Brasil. E ele teve todas as situações para que ele pudesse chegar e falar assim, ó, quero voltar, não quero mais isso. E esse desafio não é só dele, né? Tem vários outros atletas que passam coisa muito parecida. Exatamente. Todos os atletas que saem vão para qualquer outro ambiente. A gente também,
Eu saí do Flamengo, estou agora numa outra empresa, estou num outro cargo diferente. Eu tenho desafios diários, eu tenho desafios diferentes que vão fazer com que eu cresça, desenvolva, capacite e entender quais são os momentos que eu preciso ter um pouquinho mais de calma, mais tranquilidade para entender o processo. E quando o Vinícius vai para lá, eu lembro muito bem que, inclusive, a gente fez uma formação continuada quando a gente estava na pandemia. A gente fez uma formação continuada com os atletas e eu trouxe o Vinícius Júnior para poder palestrar para os atletas. Isso foi sensacional no clube. E o Vinícius relata para a gente, para todos os atletas, que foi sensacional, os atletas ouvirem isso também, que ele falou assim, cara, eu saio do clube e trabalho umas 3, 4 horas dentro de casa. Mas eu trabalho não é porque eu tô querendo fazer algo a mais, eu tô querendo achar que, pô, não, eu tenho que fazer para estar no nível dos atletas que estão lá. E ele fala muito bem assim, cara, e um atleta que foi de fundamental importância para que eu mudasse de fato a minha mentalidade foi o Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos chega para mim e fala assim, Vinícius, aqui, se você não se cuidar, não se desenvolver, não se capacitar, não buscar qualificação em todas as áreas que envolvem jogador de futebol, você vai ser mais um atleta brasileiro que vai voltar para o Brasil e não vai conseguir atingir o nível de performance necessário. E eu acho que ali o Vinícius Júnior sempre foi um muito bom ouvinte. Eu nunca vi ele reclamar de nada, ele sempre foi um muito bom ouvinte. É, Ali eu acho que gera um gatilho muito, muito grande nele e faz com que ele comece a olhar tudo em volta dele. Eu preciso ter uma nutricionista, eu preciso ter um cara que cuida da minha área de performance em relação à minha parte física, eu preciso ter um cara da parte mental, eu preciso buscar mais informações sobre aspectos táticos, eu preciso buscar mais informações sobre o que é o clube Real Madrid. Ou seja, ele foi cada vez mais buscar informações, qualificação, se desenvolver. E hoje, a equipe que está com ele é uma equipe extremamente qualificada. Eu tive a oportunidade, como o Fabinho falou, de ir para a Espanha em abril, que na verdade a gente foi disputar um campeonato pelo Flamengo. E lá eu tive a oportunidade de ir em um jogo dele. É sem dúvida nenhuma, não tem como falar e não tem como, assim, descrever o que é você ver um menino na base jogando na Gávea, jogando em Xerém, jogando em São Januário, jogando alguns desses ambientes que a gente tem no Rio de Janeiro, e você, quantos anos depois, se eu não me engano, 2015, 7 anos depois, você está dentro do Santiago Bernabéu e vê aquele mesmo menino. O Fabinho, sem dúvida nenhuma, tem referências em relação a isso, porque participou de muito processo formativo de muitos atletas, e você está lá vendo aquele menino, que era um menininho de 15 anos que só queria jogar futebol e hoje está representando o maior clube do mundo e na seleção brasileira. E eu vejo o jogo, ele vai muito bem, ganho de 2-0, passe dele para o Benzema e em seguida eu vou para casa dele, junto com o Thiago Lobo e a família dele. Quando eu chego na casa dele, o Vinícius Júnior chega uns 15 minutos, 20 minutos depois, dou um abraço dele, falo, e aí, Vini, tudo bem? Tudo bem? Isso aqui. Ele falou assim para mim, Léo, espera um pouquinho aí que eu vou fazer meu processo de pós-jogo. Isso se eu não me engano, era um domingo ou sábado à noite. Já era muito tarde, porque o jogo foi tarde. O jogo foi como se fosse umas 9 horas da noite na Espanha. Cara, ele foi comer o macarrãozinho dele, o carboidrato, foi comer, tomou água, tomou os remedinhos dele lá de manipulação. E aí a gente ficou na resenha, me mostrou academia, me mostrou todo o processo que ele faz dos treinamentos juntamente com o Thiago. O Thiago tem todas as informações do Real Madrid, o Real Madrid tem todas as informações do que ele faz também, juntamente com o Vinícius. Um trabalho extremamente integrado, conectado. É, E aí ele coloca um anel no Vinícius Júnior, onde ele colocou o anel no Vinícius Júnior, onde ele controla todas as variáveis do atleta. E aí, nesse controle das variáveis, um dos controles que tem é do sono, né? E eu lembro muito bem que o anel, ele controlava um pouquinho dos aspectos parasimpáticos, simpáticos, mexe com ansiedade e fazia com que o nível de ansiedade e adrenalina baixasse e ele conseguisse atingir um nível mais profundo possível de sono, que faz com que o corpo recupere mais rápido e ele no dia seguinte está num estado mais favorável possível para no dia seguinte fazer seu treino novamente. E assim, então, as pessoas que estão lá de fato hoje, que são os parceiros do Vinícius Júnior, eu pude conhecer, alguns eu já conhecia antes, outros eu conheci lá,
são pessoas também que estão buscando performance, desenvolvimento, qualificação. O Vinícius Júnior dá oportunidade para eles também crescerem. Então, é um meio que, de fato, está todo mundo se qualificando, está todo mundo se desenvolvendo. Então, não existe, não existe tempo perdido naquele processo. Existe sim uma vontade, uma energia muito grande de cada vez mais se qualificar, de buscar informação. E eu vejo que ele, tive a oportunidade de trabalhar ele como menino de 15 anos, e hoje, quando eu fui lá, ele tinha 22, ele está com 22 anos. Eu dei um abraço dele, eu vi um homem ali, não vi um menino, eu vi um homem de fato que sonha cada vez mais se qualificar, buscar resultados, se tornar, sem dúvida nenhuma, talvez um dos melhores jogadores do mundo. Eu acho que essa meta, né, esse objetivo que ele tem, eu acho que está próximo. Acredito eu que daqui, sem dúvida nenhuma, em 5 anos para frente, aí, ele possa sim se tornar um dos melhores jogadores do mundo. E é uma construção, cara, que passa por muitas mãos, é uma construção que, sem dúvida nenhuma, não adianta passar por muitas mãos se o cara não quer, né? Eu não posso motivar o Fabinho, motivar o Charles. Eu posso estimular o Fabinho, estimular o Charles com alguma palavra, com alguma informação. Agora, se essa parada não for, é, se essa parada não for interna, se ele não se automotivar para isso, irmão, não adianta. Não adianta que o cara não vai. Então, assim, vejo que ele está num caminho sensacional. Não é à toa que ele, esse ano, se eu não me engano, o contrato dele foi multiplicado por 10 vezes o valor que era no início do ano. E a gente está no mês de novembro. Posso fazer uma outra provocação? Pode, lógico. Será que esse comportamento dele de ter essa rede integrada de apoio não dá segurança até para o contratante tomar essa decisão de investir 10 vezes mais? Com certeza, eu te falo por hoje ser uma marca, né? Esse olhar, quando o olhar para o lado humano também é fundamental, cara. Porque ninguém vai querer, pô, de repente eu vou contratar o Fabinho para ele servir, para ele estampar no corpo dele a minha marca, e só que ele é um cara que tá na balada, ele é um cara que, porra, que fuma, um cara que bebe, é um cara que não é uma referência em relação a ser atleta de futebol. E muito pelo contrário, a gente quer sempre atletas que, porra, sejam extremamente envolvidos, engajados, que sejam referências dentro do campo, referências fora do campo, que seja um cara exemplo, né, para os jovens, que todos esses jovens assistem, olham e pensam um dia ser aquele atleta, né? E eles precisam dessas referências para que, de fato, eles consigam se mover, consigam buscar os seus sonhos. Leonan, agora vem um momento que é indicação de leitura, tá? Você pode indicar leitura, série, filme, é o que você quiser. Mas eu vou começar fazendo a primeira indicação, tá? Aparentemente, não tem muito a ver com futebol, mas tem tudo a ver com a gente está falando sobre gestão aqui. O Dia D, do Anton Beever, a Batalha da Normandia, que seria reunir pessoas que têm expertise e habilidades que se complementam, que não necessariamente se gostam, mas tem uma causa maior comum entre elas, né? Dentro de um ciclo virtuoso para fazer com que todos esses processos que você acabou de citar se materializem e se concretizem. No caso aqui, era a queda do Terceiro Reich. Então, seria um livro muito relacionado a lidar com todas essas figuras grandiosas, né? Imagina o De Gaulle, você interagir com... na época não era o Eisenhower, não. Na época era o Roosevelt, né? O Franklin Roosevelt era o presidente na situação, ou então com Churchill. Então, olha a quantidade de pessoas extremamente poderosas, extremamente sábias, extremamente responsáveis, que não necessariamente se gostavam, mas tinham uma causa comum, que era a queda do eixo, né, do Terceiro Reich. Então, a Batalha do Dia D, a queda da Normandia, Anthony Beever, a primeira indicação é essa. Fabinho, quer Cara, indicar alguma coisa? Uma série? Pode ser uma série, não tem problema não. Rapaz, uma série que eu acho que é muito interessante, ligada ao futebol, sobre a história se não me engano, acho que é do Sunderland, no clube da Inglaterra, que ele passa por um processo de rebaixamento dentro da Premier League. Aí tem uma venda,
aí ele tenta voltar da segunda para a terceira, ele é rebaixado de novo. Ali tem muitas coisas que envolvem isso que a gente também fala aqui, como é que os relacionamentos influenciam em muitas decisões que são tomadas, não só das pessoas que administram o clube, como também dos próprios atletas ali, né. Acho que é uma série interessante para ver. Eu vou indicar Fica à mais um, von então, agora intimamente relacionado a futebol, tá? Jogo Duro, que é a história do João Avelange, dependendo das críticas que você tenha a fazer com ele, mas para mim é um dos maiores pensadores e gestores do futebol mundial até hoje. Colocou ciência dentro do futebol, ele colocou dentista para atender os jogadores que não conseguiam se alimentar direito porque tinham um comprometimento dentário, ele colocou psicólogo, colocou toda uma estrutura que a gente vê hoje. Ele já começou a pensar isso lá na década de 50. Então, ele é um cara à frente do seu tempo com relação ao pensamento do esporte de alta performance e a conexão de toda essa perspectiva da ciência com o futebol, já naquela época. Ele simplesmente transformou a FIFA, que era um clube de amigos basicamente europeus, que funcionava numa casa na Suíça, numa entidade que hoje tem mais nações filiadas do que a própria ONU, né, as Nações Perfeito. Unidas. É claro que houve aí muitas coisas aí Aí as que se críticas discute, são mas a gente não pertinentes. pode negar o quanto que o futebol evoluiu no mundo Verdade. todo, a partir do momento em 1974, que foi o ano que esse que vos fala nasceu, ele assumiu a presidência da FIFA. Né? Mas o livro é só dou crédito aqui ao autor, tá bom? O Ernesto Rodrigues, e vale muito a pena ler. Ele também escreveu sobre Ayrton Senna e tal. Ô Charles, Fabinho, eu tenho uma reflexão bem engraçada, assim. Eu, quando era mais novo, né? Quando a gente é mais novo, eu tinha meus 15, 16, 17, 18 anos, minha mãe falava sempre, vai ler um livro, vai ler um livro. E eu não gostava de ler livro. E aí eu só queria jogar futebol, eu só queria treinar. E eu, de fato, não tinha interesse nenhum em ler, né? Cara, quando eu entro, e assim, na minha casa, né? Logicamente, hoje eu sou casado, eu tenho minha casa, meu filho. Mas o apartamento dos meus pais, o meu quarto tá lá, e o meu quarto lá não tem livro nenhum, e representa de fato a minha juventude, né? Dos meus, porra, até meus, morei com eles até os meus 24 anos por aí, e depois, logo em seguida, eu acabei, me relacionando com minha mulher, casei e tal, não sei o quê. E aí, antes mesmo, né? Não tem lá porque na faculdade eu comecei a comprar, aí vocês vão entender a história depois, por que que lá não tem. Quando eu entro na faculdade, eu não sei o que acontece, deu um start em mim. Eu queria, de fato, buscar muita informação e qualificação. Eu queria, primeiro, aprender com as pessoas que estavam no meio. E o Flamengo foi uma oportunidade sensacional de estágio para mim, que eu tive 3 anos e meio ali estagiando com grandes profissionais. E, ao mesmo tempo, eu comecei a ler muito. Que a minha mãe vem na minha casa, minhas irmãs vêm na minha casa. O meu quarto tem muito livro. Tem muito livro. E quando se fala de livro, eu tive alguns processos na minha carreira, né? Então, assim, eu fui analista de desempenho, eu fui preparador físico, eu trabalhei com recuperação de atletas, eu fui treinador, ou seja, eu passei por um processo onde eu tive que buscar muita informação dentro desses meios, e através das informações eu fui para a literatura e comecei a comprar muito livro. Então eu tenho muito livro de parte física, eu tenho muito livro de recuperação, eu tenho muito livro de análise de desempenho, que é tudo voltado para as questões táticas do jogo, né? Análise qualitativa, quantitativa. Eu tenho muito livro sobre modelo e metodologia de treino. Quando eu viro treinador, eu comecei a comprar muito livro sobre gestão de pessoas, sobre liderança, comecei a comprar muito livro sobre de filosofia, comecei a comprar livro de outros desportos. Ah, Mariana, por que que você fazia isso? Porque eu entendia que qualquer informação que eu buscasse de outro segmento iria contribuir para a minha formação e para o meio que eu estava gerindo, né? Então, assim, eu tive a oportunidade, e na verdade, eu continuo fazendo esse ciclo, né? Eu continuo lendo, só que eu consegui buscar literaturas de muitas áreas. E hoje, de fato, tenho muitos livros em casa de muitas áreas. Se eu for falar aqui de alguns livros que são importantes para mim, o livro do Bernardinho, Transformando Sol em Hora, é sensacional.
todos os livros do Guardiola, que é um cara que eu sou extremamente fã, é sensacional também. Livros históricos sobre a parte tática do futebol, né, das histórias do futebol, é muito legal também. Toda a parte física também estudei bastante, mas alguns livros que para mim foi muito impactante como treinador, não tem nada a ver com parte técnica, tática, enfim, áreas desses pilares. O que tem mais a ver, o que eu mais gostei assim, foi como O Poder dos 5 Segundos, que é um livro que você, em momentos de caos e conflitos, você tem que decidir rápido. E decidir rápido, o que é mais importante? Você decidir rápido e assertivo, ou rápido e errar, ou de repente você decidir um pouco mais devagar e ser assertivo. Existe até um livro chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que não existe, talvez o certo não é sendo mais rápido. Tu tem aí, Charles, ele? Tu tem esse livro aí? Tenho sim. Daniel Kahneman. Exatamente, exatamente. E assim, teoricamente, Charles, se a gente for ver, eu sou da área de esporte, sou professor. O que que isso influencia? O que que esse livro influencia na área técnica, tática, né? Ele fala E, sobre heurística, o conjunto de variáveis da tomada de decisão. exatamente, cara. E tem um outro livro, que é O Poder dos 5 Segundos, que ele retrata muito. Por exemplo, eu trouxe esse livro para mim porque quando você está no jogo, você tem que tomar muitas decisões. E às vezes você está perdendo, você está num momento desfavorável, você tem frações de segundos que passam na sua cabeça e que talvez você deixe passar, mas que às vezes a solução veio e você não executou. E aí eu comecei a ler sobre isso, né? Eu fui ler sobre o poder de 5 segundos, que às vezes a gente pensa alguma coisa e a gente não faz, não é pelo processo cognitivo, é pelo processo físico, que está relacionado ao quê? A movimento. Às vezes você tem uma passagem na sua cabeça que passa pelo seu processo cognitivo, a ideia vem ali, mas você não executa. E o executar está muito relacionado ao movimento, chegar e fazer. E quando eu tinha essas percepções, eu fui estudar isso e fui também controlar essas questões que eu estava realizando, eu consegui ter uns resultados melhores. Às vezes vinha aquela informação e eu executava rapidamente e conseguia ver o resultado. E outra questão que era muito importante para mim, eu como era preparador físico, me tornei treinador, eu precisava estar falando o tempo inteiro. Eu precisava estar dentro do processo, eu precisava me colocar o tempo inteiro. E eu fui começar a estudar muito sobre como eu me colocava, como eu falava, como eu tinha que gesticular a minha mão para chamar a atenção de qualquer atleta, como o meu tom de voz ele era importante dentro do meio, né? Às vezes eu chegava no intervalo, em algum momento eu, né, de frente para os atletas vendo aqui 180 graus, entendendo quem é o atleta que está conectado, quem não está conectado. Se porventura algum atleta não estivesse conectado, eu chegava e já aumentava o meu tom de voz para que ele rapidamente tivesse atenção naquele momento. Então, assim, existem vários estudos de várias áreas. Existem muita informação de todas essas áreas e isso está tudo aberto para que todo mundo possa se qualificar. Então, eu fui buscar qualificação de como falar, de como se colocar no meio. Fui buscar informação da parte física, tática, técnica, mental, social, pedagógica, ou seja, busco informação de todas as áreas possíveis para que eu possa cada vez mais, dentro do meio que eu tiver inserido, ser o melhor dentro daquele processo. E quando eu falo melhor, melhor do que eu mesmo, para que eu possa cada vez mais me qualificar. É muito importante se qualificar, é muito importante entender várias áreas, porque, cara, você não sabe dia de manhã, em algum momento você vai precisar de uma coisa e quanto mais acerto tiver, melhor. E série, Amazon Prime. Amazon Prime tem a sériezinha lá do Hour North, que é tudo ou nada, que tem do Arsenal, do Tottenham, do Manchester City, mostra Juventus, mostra diariamente um clube, e passa ali o dia a dia, passa treino, passa momentos de conflitos, momentos de jogos, campeões, enfim. É muito maneiro essa série, muito maneiro mesmo. Inclusive, eu estava vendo outro dia do Arsenal, e eu fiz até algumas reflexões do diretor falando com o treinador. O treinador estava perdendo vários jogos, a torcida, a imprensa querendo tirar o treinador, o diretor do clube vira para ele e fala assim, ó, isso é sensacional. Eu gosto muito de você como pessoa, eu gosto muito do seu trabalho, você é um excelente profissional, você tem bons treinos, o seu time joga bem, os resultados não estão vindo. Mas não é porque eu estou tomando essa pressão toda da torcida, da direção do clube, que eu vou te tirar daqui. Saiba você
que nós estamos juntos dentro desse processo. Independente dos resultados, você vai continuar porque você é o meu treinador. Ou seja, acolhendo o treinador, fazendo que o treinador naquele momento entendesse que era um momento difícil, mas que o cara que manda no clube estava junto com ele. E talvez isso o futebol brasileiro necessita melhorar em relação a essas questões para dar um pouco mais de tranquilidade aos seus treinadores e, ao mesmo tempo, essa confiança, não somente no trabalho dele, mas também na relação humana, que é muito importante para o desenvolvimento do treinador, que vive um mundo muito cheio de conflitos, cara. Impressionante. Ô, Charles, só aproveitando aí que o Leonan tocou no Arsenal, né? A gente no Flamengo vai estar organizando agora em dezembro, né? As delegações já estão chegando aí, a Flamengo Adidas Cup 2022, né? Categoria sub-16. Eu não lembro de ter no Brasil uma competição internacional de clubes de base nesse nível, né? Vai participar o Arsenal da Inglaterra, Independente Del Valle, Colo-Colo do Chile, Santos Laguna do México, Nacional de Medellín da Colômbia, além, claro, aqui do Brasil, Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo. E para você ter uma ideia, é a primeira competição que o Arsenal faz na América Latina, tanto profissional quanto base. A base, a coisa de 2 meses atrás, eles enviaram 3 profissionais do clube para poder conhecer aonde ia ser a competição, para poder ver onde é que seriam as acomodações, né, o hotel onde eles iam ficar, o deslocamento. Veio um cara da parte técnica, um cara da área de segurança e um cara de um outro setor do clube que eu não recordo agora, para você ver como é que eles levam a sério o trabalho, porque nós do Flamengo, o Leonan teve a oportunidade de ir para a Espanha para disputar a competição. Eu, esse ano, fui para a Hungria e fui para os Estados Unidos. A gente não tem esse tipo de iniciativa de mandar profissionais antes, de ver se vale a pena, o local onde vai ter o jogo é bom, a estrutura, oferece todas as condições para a gente poder tirar, né, jovens, né, meninos do seu país para levar para o outro. Então, a gente vê muito a mentalidade, né, a diferença de mentalidade que tem ainda. A gente tem muita coisa boa, mas a gente ainda tem bastante coisa para crescer, para evoluir, para melhorar. Então, estamos chegando, galera, estamos chegando no final agora. Leonan, quer deixar teus contatos, as redes sociais, como é que te encontra aí? Então, minha rede social é LeonanKP e o meu telefone é 21 98186 6970. Quem tiver interesse, só mandar mensagem que eu estou super proativo aqui para a gente poder trocar ideias sobre futebol. Fabinho, todo mundo já te conhece, todo mundo já tem sua rede social. Quem é do futebol do Rio de Janeiro não conhece o Fábio, não é do futebol. Né? O futebol do Rio de Janeiro, a história do futebol do Rio de Janeiro se confunde com a história do Fábio. Gente, mais uma vez um prazer aí participar. Sempre que precisarem, só chamar que a gente está à disposição. Agradecer a presença do Leonan, pô, foi fantástico aí o bate-papo, né? E uma forma da gente conhecer um pouco mais o Leonan, porque a gente trabalha junto, né, por um período, mas às vezes a gente não tem sempre esse tempo, né, de ter esse contato, de conversar, de trocar ideia, de falar de outras coisas, né, do que a gente normalmente fala ali. E foi muito legal. Fiquei muito feliz de ter participado e ter feito esse bate-papo aí. Então, pessoal, vamos encerrando. Eu sou o Charles Mota, eu estive aqui na técnica com o professor Rodrigo Portal. Muito obrigado por tudo, se cuidem, fiquem bem, grande abraço, tchau.